A leitura que eu vou fazer é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescendo junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. Então, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com muita paz, com muita luz, que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que nos ajude a evoluir, a melhorar a cada dia. Pedimos a Jesus que esteja conosco nessa noite. Pedimos aos benfeitores espirituais que possa intuir a nossa palestrante, a Netinha, para que a sua mensagem possa chegar até nós e que nós possamos dilatar o nosso entendimento para compreender essa mensagem que nos foi passada. Queremos contar sempre com Jesus, com a espiritualidade amiga e benfeitora. E nesse momento, pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Edina. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje eu não vou ficar de trás da mesa, vou ficar aqui. Pessoal, então boa noite a todos. Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês.
trazendo das lições maravilhosas do Mestre Jesus para compartilhar com todos. Porque o Evangelho de Jesus é luz nas nossas vidas, é alimento da nossa alma, é a nossa nutrição espiritual. Então, muito bom nós termos saído dos nossos lares, né, estar aqui sob as bênçãos de Deus, sob as bênçãos do Mestre Jesus, porque nesse momento em que nós estamos aqui, né, sobre as quatro paredes aqui, esse teto aqui, nós estamos na companhia dos amigos espirituais, daqueles que habitam as regiões mais elevadas, né, que nós assim, nem sabem, né, quem são eles, tamanha é a grandeza desses espíritos, eles estão aqui cuidando de cada um de nós, interessando pelo nosso bem, interessando pelo nosso progresso, enviando forças positivas para todos nós, porque diante desse mundo, né, do mundo em que nós estamos vivendo, assim, com tantas dificuldades, com tantas assim, vicissitudes mesmo em que nós estamos passando, a assistência deles é constante na nossa vida. Então jamais nós devemos desanimar em achar que nós estamos sozinhos aqui na Terra. Primeiro que nós não temos condição de estar aqui sozinhos na Terra, né? Nós estamos na semelhança da criancinha que precisa ali do cuidado dos pais. A nível espiritual, nós somos a semelhança da criança. Precisa ali que a nossa mãe, o nosso pai, segura nas nossas mãos constantemente, né? Então, é questão de ânimo, é questão de otimismo, é questão de esperança nos nossos corações. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar de tormentos voluntários, tá? É uma lição que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a terceira obra da codificação kardeciana. Primeiro nós temos o Livro dos Espíritos, depois nós temos o Livro dos Médiuns. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é o Céu e o Inferno e o 5 é a Gênese. 5 livros que compõem as obras básicas. Então, nosso estudo é dessa terceira obra do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, o nosso assunto está no capítulo 5, o item 23, tormentos voluntários. Esse é o nosso assunto, nós vamos falar desses tormentos voluntários. Tormentos, todos nós que estamos aqui na Terra vamos passar por eles. Esses tormentos a qual o Evangelho menciona não são assim essas dores passageiras, essas pequenas contrariedades, essas pequenas dificuldades que nós passamos. Não é essas que o Evangelho vem falar. Os tormentos que o Evangelho fala são mais profundo. É aquela dor mais profunda, é aquela dor da alma, é aquela aflição que realmente nos deixa assim triste, nos deixa desanimado. São desses tormentos que o Evangelho vem falar. Porque tormentos, nós que estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos sim a passar por eles. Não sei se vocês prestaram atenção na lição que a Eleusa fez. Ela falou da semeadura, né? As pessoas semeiam a semente má para colher o fruto amargo. A pessoa semeia a semente boa para colher um fruto saboroso. Então, tormentos é natural na nossa vida. Diante, né, da nossa condição evolutiva, diante do nosso estado de evolução, que é ainda precário. O nosso estado evolutivo ele é deficiente. Porque o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, ele vem classificar a categoria dos mundos habitados. Ele fala, né, que o primeiro é o mundo primitivo. Depois vem o mundo de expiações e provas. O terceiro é o mundo de regeneração. O quarto é o mundo ditoso ou feliz. E o quinto é o mundo celeste ou divino. Nós saímos lá do mundo primitivo. Já saímos no primeiro degrau dessa escada evolutiva, que ela não tem fim. É igual aquela escada de Jacó, não tem fim os degraus dessa escada. Porque a nossa evolução também não tem fim. Nunca vai chegar um dia que nós vamos cruzar os braços, graças a Deus, eu parei, eu já não preciso de mais nada. Isso nunca vai chegar, porque nós somos seres imortais.
vamos viver para sempre, né? Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio trazer a lei de amor, ele veio implantar a lei de amor e veio trazer para a gente esse conhecimento da vida futura, que é a imortalidade da alma. Então nós somos seres imortais, uma vez criado, o espírito nunca vai morrer. Nossos irmãos que às vezes contestam a reencarnação, irmãos de outras religiões, eles dizem assim, eles pegam uma carta de Paulo, em que o apóstolo Paulo disse assim, que ao homem foi dada uma vida só. E é verdade, ao homem foi dada uma vida só. Porque a partir do momento que nós somos criados, simples e ignorantes, é uma vida só que nós temos. O que acontece é que, ora nós estamos na matéria, ora nós estamos no corpo e ora nós estamos fora do corpo. Ora nós estamos nessa dimensão material aqui e ora estamos na dimensão espiritual. A dimensão espiritual, ou o plano espiritual, é a nossa morada verdadeira. Lá é a nossa residência física, tá? Nós estamos aqui na Terra, nesse mundo material, é de passagem. Nós estamos aqui com um prazo de validade, tá? Vai vencer o nosso prazo aqui e nós vamos retornar para a pátria espiritual. Então, vida é uma só, mas existência nós teremos muitas. Então, nós saímos do mundo primitivo, né? Estamos hoje no mundo de expiações e provas, já com os pés no terceiro degrau da evolução, que é o mundo de regeneração. Esse processo de transição, ele já iniciou. A Terra, deixando seu mundo de sofrimento, vai entrar no mundo melhor. Então, já começou esse processo há muito tempo. E tem aí os mundos, né, felizes, os mundos celestes para a gente habitar. Então, estamos lá embaixo ainda nessa escala evolutiva. E a nossa evolução é precária devido a isso. Desenvolvemos pouco ainda moralmente, né? Então, os tormentos, eles fazem parte sim. Porque a partir do momento em que nós alcançamos a fase da razão, e o André Luiz ele nos orienta que há mais de 200 mil anos em que nós estamos de posse da razão, e quando atingimos a razão, Deus, ele concedeu a cada um de nós um atributo inalienável, intransferível, que é o nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, que é a semeadura, que foi lida aqui na lição. Que com esse livre-arbítrio nós podemos semear o que nós quisermos. Nós não somos proibidos de fazer nada. Podemos fazer aquilo que nós quisermos, que são as escolhas. Mas jamais devemos esquecer que as escolhas em que nós fazemos, nós iremos sofrer as consequências delas. É a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, meus irmãos, é uma lei natural, é uma lei de Deus. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva. Ela foi criada não para nos punir, mas sim para nos educar, para nos corrigir, a lei de causa e efeito. Então, fez uma escolha equivocada, maltratou as pessoas, não honrou o lar, praticou aborto, cometeu muitos equívocos. E hoje nós sofremos as consequências, sim, dessas ações equivocadas. Quando nós violamos a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, o Allan Kardec perguntou assim, onde está escrito a lei de Deus? Onde será que está escrito a lei de Deus? Onde é que nós vamos acessar essa lei de Deus? E a resposta é na consciência. A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Não está lá fora, não. O nosso juiz não está lá fora. O nosso juiz é a nossa própria consciência. Então, quando nós violamos a lei de Deus que está na nossa consciência, nós iremos sofrer as consequências dessa violação da lei de Deus. Porque diante, né, da nossa consciência, nós já sabemos o que é o certo, o que é o errado. Allan Kardec perguntou para
também, lá no livro dos Espíritos, na questão 631, qual é a definição do bem e qual é a definição do mal. E eles responderam para Allan Kardec: o bem é tudo aquilo que está de conforme com a lei de Deus. O bem é o amor, é a caridade, é a indulgência, é o perdão, é a fraternidade, é a solidariedade. Nós agimos no bem quando nós somos solidários, quando nós somos fraternos, quando nós somos companheiros, quando nós preocupamos com o nosso irmão, com o nosso semelhante, nós estamos fazendo bem. E o que é o mal? O mal é tudo o contrário. O mal é aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. E toda vez que optamos por fazer as coisas erradas, nós iremos sofrer as consequências, que são os tormentos naturais, devido à nossa própria condição evolutiva. Esse é o primeiro ponto que nós devemos ressaltar aqui. O segundo é a própria condição do nosso planeta Terra, que é ainda de sofrimento. Nós aqui estamos sujeitos a passar pelas epidemias. Tivemos agora, recente, a pandemia da Covid, em que no mundo todo morreram milhões de pessoas. E ninguém saiu assim deliberadamente: eu vou sair porque eu quero ser contaminado pelo vírus da Covid. Não. Mesmo as pessoas tomando todos os cuidados, mesmo as pessoas utilizando o protocolo da Covid, vacinando, usando máscara, fazendo isolamento social, as pessoas contaminaram. E isso é característico do mundo em que nós vivemos ainda. Temos agora, recente, o que está acontecendo agora, a dengue, né? Quantas pessoas que foram para os hospitais devido a essa dengue, quantas pessoas que quase morreram, né? Ninguém colocou assim também a vontade para ser picado pelo mosquito da dengue. Então nós estamos sujeitos a isso. A alimentação, que é muito assim, se a gente for pensar direitinho, a gente quase que nem come direito. Se a gente for olhar o que tem na nossa alimentação, nas frutas, nas verduras, nos legumes e nas carnes, a gente nem come direito, né? Tamanho tanto veneno que tem ali para produzir depressa, para crescer depressa. Vocês já viram as melancias? Produzem melancia o ano todo, melancia desse tamanho, enquanto que a melancia original ela é pequenininha mesmo. Não, tá aí, é tudo grandão, agrotóxico demais. E em decorrência disso, nós adoecemos. Então, são tormentos naturais. Mas os nossos aqui, os voluntários, que nós vamos falar, tá? É assim, é curioso, né? Como se não bastasse aquilo que a gente traz do passado para o presente para ser corrigido, que é natural na nossa vida, a gente vai em busca de mais. Parece que a gente não está contente com aquilo que a gente já tem que passar. Acha pouco demais e vai em busca dos tormentos voluntários, né? É estranho isso. E aí, eu estou aqui com o meu celular porque eu não estou. Você foi fazer um estudo ontem numa casa espírita, esqueceu o tablet lá. Aí eu estou usando aqui o celular, mas é muito pequenininho. Então, para a gente ver que os tormentos são esses, lá no livro dos Espíritos, que eu mencionei aqui, né, das obras básicas, esse aqui é o primeiro, viu, gente? O livro dos Espíritos, composto de 1019 perguntas. Aqui, na questão 933, o Allan Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Porque o homem, em grande parte, ele é o causador dos seus males, dos seus sofrimentos materiais. Por exemplo, os vícios. Quando alimentamos o vício, né, da bebida, do cigarro, né, e outras coisas mais, pode, em decorrência da manutenção desses vícios, por exemplo, o cigarro, a pessoa que fuma muito, né, ela pode vir a dar uma efisema pulmonar, pode ter problema, né, no pulmão, asma, bronquite, um monte de consequências oriundo do vício do cigarro. E eu pergunto para vocês, alguém lá no plano espiritual, na sua programação reencarnatória, escreveu lá: eu vou reencarnar e eu vou ser um fumante na vida? Não faz parte da nossa programação reencarnatória. Vícios que as pessoas trazem das outras reencarnações. Ninguém que fuma, que hoje está fumando pela primeira vez, ninguém.
As pessoas que são fumantes hoje são vícios lá no passado, as encarnações anteriores. A bebida também. Ninguém está bebendo o primeiro gole de cerveja, de uísque ou de outra bebida que seja, nessa encarnação é que traz o vírus das existências anteriores. E na nossa programação reencarnatória de vencer esse vício. Tamanha a importância do nosso corpo físico. E em decorrência desses vícios as pessoas adoecem, né? Então, em parte, o homem é o grande causador dos seus sofrimentos materiais. Será também dos seus sofrimentos morais? Essa é a pergunta que Allan Kardec fez. Vamos ver a resposta, tá? Mais ainda, surpreendente, não é? Os espíritos superiores, eles não passam a mão na nossa cabeça, eles nos esclarecem. Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. Ela sendo a terceira revelação, é a verdade. Nós tivemos três revelações. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, que veio trazer a justiça. Tivemos a segunda revelação com Jesus, que veio implantar a lei de amor. E temos agora a terceira revelação com o Espiritismo, que veio trazer a verdade. Então, quando os Espíritos respondem para Allan Kardec que mais ainda, que o homem é o grande causador dos seus sofrimentos morais, eles querem nos esclarecer. Eles querem mostrar para a gente o caminho certo. Mostrar que esses tormentos, eles realmente nos prejudicam, atrapalham o nosso progresso moral. Eu pergunto para vocês, por que será essa diferença? Nós aqui, habitando o mundo aí de sofrimento, enquanto irmãos nossos habitam os mundos mais elevados, os planetas mais elevados aqui do nosso sistema solar. Por exemplo, Júpiter, Saturno, são os planetas mais elevados do nosso sistema solar. E nós estamos aqui. Será que eles foram privilegiados e nós estamos aqui para castigo? Não, eles estão lá porque eles souberam melhor utilizar o seu livre-arbítrio. E nós outros que estamos aqui não fizemos as boas escolhas. Por isso que nós estamos aqui. Então, os Espíritos esclarecem que a gente possa libertar de todas essas mazelas que ainda nos acompanham. Porque quando Deus nos criou simples e ignorante, sem nenhum conhecimento e sem nenhum saber, Ele deu a cada um de nós a destinação de atingir a perfeição. Todos nós vamos atingir a perfeição. Esse é o objetivo, essa é a meta da nossa criação, a perfeição. Todos nós vamos alcançar, né, esse estado aí de perfeição. Então tem um objetivo. Então, quando os Espíritos se esclarecem, que a gente possa acelerar o nosso progresso para habitar esses mundos melhores. Júpiter, Saturno nos recebe lá, mas será que nós temos condição de viver lá nesses mundos? Não existe essa materialidade lá, igual existe aqui não. A vida lá é de 300 a 500 anos. Lá tem uma revista espírita, eu acho que é de janeiro de 1858, em que lá na Sociedade Espírita Parisiense, da Sociedade Espírita de Paris, um espírito que habita Júpiter, ele deu uma comunicação espontânea. Ele apareceu lá na reunião. Eles estavam reunidos lá nessa reunião. Allan Kardec estava também. E ele apareceu lá. Então, o Allan Kardec fez várias perguntas. O espírito chama Bernardo Palissy. E o Allan Kardec perguntou, né, como que é lá em Júpiter, e ele descreve que é um planeta maravilhoso. Lá a comunicação é tudo por pensamento, lá não tem nada que esconder. Enquanto que nós aqui, o nosso corpo grosseiro, ele esconde os nossos pensamentos, que a gente tem até vergonha de nós mesmos diante dos pensamentos negativos que a gente tem. Lá não, lá é tudo transparente. O Allan Kardec perguntou como que são os corpos lá em Júpiter, e o Bernardo Palissy respondeu que os corpos lá são tão transparentes que é a semelhança de uma estátua coberta por um véu.
Imagina, uma estátua coberta por um véu. A gente vê tudo ali naquela estátua, não vê? Assim são os corpos também. E aí Allan Kardec perguntou qual a posição da sociedade mais avançada, mais evoluída aqui da Terra, lá em Júpiter. E sabe qual a resposta que ele deu para Allan Kardec? Seria a mesma posição dos macacos em relação a nós. Então, olha, a gente achar que aqui é o supra-suma e a gente ficar acomodado nessa zona de conforto, indiferente a tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui, como fala lá no Evangelho, capítulo 11, exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Essa é a finalidade da nossa reencarnação aqui, aperfeiçoar moralmente, para conquistar as condições necessárias para habitar esses mundos melhores, em que não tem guerra, né? A gente nem presencia guerra aqui, é um atraso da humanidade, pena de morte, aborto, eutanásia, suicídio. Nós ainda presenciamos isso aqui. Vocês acham que nesses mundos melhores tem? Não, é um passado muito, mas muito distante. Então é necessário a gente sentir a vontade de melhorar, de fazer essa mudança e não ser indiferente, né, a tudo que está acontecendo. Lá no livro Libertação, lá um benfeitor do André Luiz, lá ele fala que tem espíritos que há 10 mil anos está ligado aqui ao planeta Terra. Nasce, morre do mesmo jeitinho, sem saber o que está acontecendo. Que nós não sejamos um desses 10 milhões de espíritos, que está nessa condição, né? Então o Espiritismo veio para nos impulsionar o nosso progresso. Então vamos lá para a resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido é um tormento voluntário, tá, gente? O orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são os tormentos da alma. Então, olha aqui os tormentos que nós vamos atrás deles. O título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Essas aflições aqui, que são oriundas desses tormentos voluntários, não é dessas aflições que vai ser bem-aventurado, não, viu, gente? Bem-aventurado vai ser aquela pessoa que passa pela dor, que passa pela vicissitude, que passa pelo abandono, que passa pelas tribulações, que passam pelos tormentos, mas ela não revolta contra Deus. Ela entende o porquê que ela está passando por aquela situação. Ela é resignada, ela é resiliente, ela é grata a Deus. Esse sim, porque esse ele está colhendo da semeadura infeliz que ele fez. E ele agindo assim, com essa resignação, com esse entendimento, com essa compreensão, esse sim será um bem-aventurado. Mas aquele que procura, aquele que vai em busca desses tormentos, não vai ser um bem-aventurado, são tormentos voluntários. Porque nem todas as aflições que nós passamos por elas estão lá na nossa programação reencarnatória, nem todas. Aflições que nós buscamos elas. Como Allan Kardec fala das causas atuais das aflições, ele menciona lá vários exemplos. Então, o orgulho ferido, a ambição, a inveja, o ciúme são tormentos. Porque não faz parte também da nossa programação reencarnatória em ser ciumento, em ser invejoso. Meus irmãos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos aqui na Terra. Para a nossa existência que nós temos. Então, para que invejar o outro? Para que ambicionar aquilo que a pessoa tem que eu não consigo ter? É uma aflição. A pessoa ciumenta, a pessoa invejosa, a inveja, por exemplo. A pessoa inveja as coisas dos outros, inveja a vida dos outros, inveja a família dos outros. O próprio nome é dos outros, não é nossa. Nós temos aquilo que nós precisamos. Nós temos a família que nós precisamos, em que todos os membros são membros divinos.
Porque a nossa família, a constituição dela é de ordem divina, a nossa família. E a gente quer, mas esse fulano é tão bonzinho. Mas vai viver lá com o fulano para ver se ele é bonzinho o tempo todo, né? Nós temos que valorizar a nossa família. Cada membro da nossa família. Então nós temos o que nós precisamos. Nem sempre é o que a gente gostaria de ter. Nós temos a profissão que nós precisamos, que nós merecemos ela. Quantas profissões aí que as pessoas estão ali para treinar a humildade, para treinar a paciência, né? Para treinar ali aquele amor ao próximo. Nós estamos no lugar certo, cada um de nós está no lugar certo. Vocês acham que as nossas encarnações são aleatórias? Não, é tudo muito bem programado. Às vezes, para elaborar uma reencarnação, que ela seja executada, leva dezenas até centenas de anos para que a reencarnação nossa ela seja efetivada aqui na Terra. Porque nada é imposto. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa vontade, nada é imposto não, com exceção das reencarnações expiatórias, essas sim são impostas, mas nós que estamos em provação, nada é imposto, é tudo por deliberação nossa, e nós estamos aqui e a gente não vai aproveitar a bênção da reencarnação, devemos sim aproveitar, devemos sim tirar aquele momento para nós, para o espírito, porque o que é da matéria vai ficar aqui. A partir do momento que a gente fechou os olhos, nada mais nos pertence, a não ser a nossa própria vida. Nem a família, ninguém mais nos pertence, né? Então nós devemos nos preocupar com aquilo que é do espírito, que são os valores da alma. Aqueles valores que Jesus disse, né? Conquistar tesouros lá no céu, que nem a traça vai roer e que nem a ferrugem vai consumir. Esses sim, esses nós não precisamos ter medo de ninguém roubar. Ninguém vai roubar o amor que tem no meu coração, por mais que a pessoa inveja, ela não vai conseguir, porque é nosso, é nós que desenvolvemos. Ninguém vai roubar da paciência, o perdão, nada disso. Então vamos desenvolver aquilo que realmente nos pertence, a riqueza verdadeira. O Fégalo, que editou essa lição do Evangelho, do Estamento Voluntário, ele fala que as pessoas vivem incessantemente aqui na Terra em busca da felicidade, e essa felicidade sempre fora das suas mãos, porque está buscando a felicidade aqui do mundo. E essa felicidade aqui do mundo é uma felicidade ilusória, porque a gente coloca a nossa felicidade nas questões materiais. Eu só serei feliz quando, né? Quando a gente coloca condição para essa felicidade, ela não é uma felicidade verdadeira. Ela não é uma felicidade eterna. Isso é uma felicidade tão passageira, tão fugidia. Hoje a pessoa é feliz, amanhã ela é infeliz. É desse jeito. Qual deve ser a felicidade verdadeira que nós devemos buscar? É a felicidade da alma, dos prazeres da alma, dos gozos do espírito e não do corpo. Joana de Ângela fala que a felicidade verdadeira não está aqui na terra, e não está mesmo não, porque tudo aqui nós vamos deixar. A felicidade verdadeira é questão interna, é o cumprimento dos nossos deveres. Joana de Ângela dá a definição da verdadeira caridade. Ela fala que a verdadeira caridade consiste em ter pensamentos corretos. Isso é felicidade. Os pensamentos da nossa casa mental passam aquela corrente ali, aquele feixe de pensamento. Segundo, não para. A gente não para de pensar. A gente está sempre pensando. Então, manter pensamento correto. Ter pensamento correto é a felicidade, gente. Quanta gente assim esforça para manter os nossos pensamentos edificantes, né? Pensamento no bem, pensamento de gratidão, pensamento de alegria, de ânimo, de otimismo, a pessoa é feliz, ela é feliz, né? A mente dela é mais leve, a mente dela é bem mais tranquila, ela consegue dormir melhor, alimentar melhor, conviver melhor.
Uma mente em que as pessoas não têm pensamento de mágoa, de ódio, de ressentimento, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Enquanto que o contrário é sofrimento. A pessoa que guarda mágoa no coração, porque mágoa é um tormento voluntário, em que nós não nascemos aqui para ficar magoado. Ai, que mágoa, estou com mágoa no coração. Não, de mágoa, que palavra feia, não é mágoa. Não, é entender o nosso irmão, né? Aquela pessoa que às vezes nos ofendeu, nos maltratou, nos prejudicou, né? Que trouxe dor no nosso coração. Com o tempo a gente vai entender que aquela pessoa é muito mais necessitada do que nós, é uma pessoa doente. Porque é uma pessoa de consciência lúcida, esclarecida, uma pessoa cristã, meus irmãos, não vai cometer os equívocos, não vai praticar o mal, não vai ofender o outro, não vai prejudicar, não vai roubar, não vai abandonar, não vai trair, não vai. Uma pessoa cristã que segue o Evangelho de Jesus, ela não vai prejudicar, ela não vai causar dor no seu irmão. Então, aquele que provoca dor nos outros, ele é uma pessoa muito mais necessitada. É para ele que nós devemos fazer oração. É para ele que nós devemos desejar o bem, porque a sua própria consciência já acusa as faltas que ele cometeu. A própria consciência já acusa. O comportamento nosso do cristão deve ser de entender aquele nosso irmão. Porque por mais que a gente não queira de jeito, quer distância dele, quer ele morto, quer ele na pior, ele é nosso irmão. Porque o André Luiz nos diz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, que todos nós estamos mergulhados no hálito do Criador, no hausto divino. Todos nós, a semelhança dos peixes no oceano. Então, aquela pessoa que eu desejo mal, que eu não quero ver ela de jeito, ela é meu irmão. Teve o mesmo princípio, tem a mesma destinação. Então, olha, quanto mais nós afastarmos dela, mais tempo nós vamos gastar para trazer ela para o nosso coração. Porque não há nenhuma evolução tendo problemas para resolver. A pessoa pode fazer a caridade, pode estudar, pode conhecer, mas a nível de progresso ela não sai do lugar, enquanto ela não reconciliar com os adversários. Ensinamento de Jesus: reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te leve o juiz te entregue a prisão e lá, né, passar por sofrimento. Reconciliar com os adversários. Então nós estamos aqui, ó, olhando no olho da pessoa, falando: desculpa, eu agi errado em relação a você. Ou se alguém vier pedir desculpa, vamos desculpar, meus irmãos. Porque qual é de nós que podemos afirmar: eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca fiz nada de mal para ninguém? Não fez nessa encarnação. E o nosso passado? Se a gente for olhar o nosso passado, nós vamos sentir envergonhado do que nós estamos passando hoje. Às vezes a gente reclama, achando que é muito, achando que a nossa cruz é muito pesada para os nossos ombros. Não existe vítimas diante da lei de Deus. Todos são devedores. Aquela pessoa que hoje sofre, que ela sofre o abandono, que ela sofre a traição, que ela sofre a maledicência, no passado ela foi um algoz. E o Haroldo Dutra, ele fala que quando lá no passado ele semeou a má semente, fez a má escolha, semeou rindo, sorrindo, na maior alegria. Mas na hora de colher, as pessoas colhem chorando. Ai, eu não lembro. Graças a Deus que não lembra. Porque se a gente lembrasse, meu Deus, que depressão que a gente ia sentir. Como nós iríamos sentir envergonhado. Então, a dor que a gente está passando hoje, ela é leve, ela é pequena, comparado com o que nós fizemos no passado. Então, ao invés de achar que a cruz está muito pesada, que o fardo está muito sobrecarregado, vamos lembrar que Jesus disse que ele jamais iria colocar fardo pesado em ombros fracos. É Jesus, gente, é promessa de Jesus. Não é promessa de nenhum político, de nenhum presidente, nenhum deputado, nenhum vereador. É de Jesus, o Espírito puro e perfeito.
o tutor das nossas almas, o governador do planeta Terra. Foi ele que disse que jamais iria colocar fardo pesado em ombros fracos. Então nós estamos aqui sob as bênçãos do Mestre Jesus, colhendo o resultado das nossas escolhas e preparando para o nosso futuro. Então, a semeadura, né, nós estamos semeando também. E quais serão as consequências da nossa semeadura de agora? Se a gente estiver agindo no bem, sendo um verdadeiro cristão, a nossa colheita vai ser uma colheita alegre, uma colheita feliz, né? Então, o sofrimento nosso de hoje, o Chico Xavier, eu já falei aqui várias vezes, mas o que é bom a gente tem que repetir. O João Evangelista, quando ele estava bem velhinho, João Evangelista foi o último apóstolo de Jesus a desencarnar. Ele bem velhinho, com mais de 90 anos de idade, ele sempre, quando ele subia a tribuna para falar, ele dizia assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele falou isso durante mais de 3 anos. Ele só falava isso e descia. E um dia tinha um jovem lá, né, na plateia, um jovem mais impaciente, perguntou assim: mas você só sabe falar isso? Ele olhou bem no olho do rapaz e perguntou assim: e vós já vos amais? Então, é por repetição. E eu vou repetir aqui também a frase do Chico Xavier. Chico Xavier fala assim que toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas diante da lei de causa e efeito, mas se nos encontra trabalhando a serviço do próximo, manda, a providência divina manda que essa dívida ela seja suspensa por tempo indeterminado. Então, olha, vem ali a cobrança diante da lei de causa e efeito, mas eu estou trabalhando, eu não estou parada, eu não estou desejando mal para ninguém. Eu estou cuidando da minha evolução e olhando os nossos irmãos também, utilizando o talento aqui do corpo, da vida. Vem a dívida, mas eu estou trabalhando, então essa dívida ela vai ser suspensa por tempo determinado até caducar. Se aqui na nossa lei caduca, as pessoas que der, parece depois de uns 5 anos caduca, a pessoa não tem que pagar. Se a nossa lei aqui é assim, imagina a lei de Deus que é perfeita, não é verdade? Então vamos trabalhar. Esses tormentos aqui vai deixar de existir na nossa vida. Os naturais vai deixar de existir, porque as nossas ações positivas, consequência positiva. E nós vamos corrigir, nós vamos reeducar. E sim, vamos acelerar o nosso processo evolutivo, porque tem mundos melhores nos aguardando. As portas estão abertas para nos receber. Mas sabe o que nós precisamos entrar nesses mundos? Emagrecer espiritualmente. Adquirir aquele brilho do Espírito. Como Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 88, ele perguntou assim: o Espírito, ele tem uma forma determinada, limitada e constante? Será que o Espírito tem uma forma determinada, limitada, constante? E eles responderam para Allan Kardec que sim, que para nós não, mas para ele sim. O Espírito pode ser uma chama, uma centelha ou um clarão. E na 88A, Allan Kardec perguntou assim: essa chama, essa centelha ou esse clarão tem uma cor definida? E a resposta é que sim, que varia do mais marrom, do mais escuro ao mais brilhante de um rubi. Então, para a gente entrar nesses mundos melhores, é necessário o brilho do nosso espírito, que é a nossa evolução espiritual. Gente, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Irmã Sheila, os 2 apóstolos aqui dessa casa, né, Paulo e Estevão, nós não conseguimos imaginar como que é a forma dele. É estrela, estrela. Não tem nada mais de matéria, nada disso. Então, nesse mundo melhor é o brilho do nosso espírito. Praticando o mal, escuro, opaco, marrom. E praticando o bem, brilho. A gente preocupa com o brilho do corpo, o corpo vai ficar. Nós devemos preocupar com a beleza da nossa alma. Só rapidinho, lá no livro Libertação,
que conta a história da Margarida, né? A Margarida, ela passou por um processo obsessivo em que o Gregório, que habitava as regiões mais elevadas, colocou 50 obsessores na casa da Margarida. Margarida era um ente querido dele, e aí esse amor transformou em ódio, e foi uma perseguição muito grande. Margarida, ela sofria do coração. Os médicos cuidavam dela, os obsessores desmanchavam tudo que os médicos faziam. E aí o médico encarnado que cuidava dessa Margarida, tudo que ele tentava, a Margarida não sarava. E esse médico, então, né, o André Luiz quis conhecer a vida do médico. Esse médico, eles foram na casa do médico. Ele era casado pela segunda vez. Chegou lá, na hora do almoço, estava o médico, seus 2 filhos, um de 16 anos e um de 18 anos lá comendo. Houve uma discussão lá, a madrasta desses 2 meninos foi, deitou numa espreguiçadeira, ela tinha acabado de comer, deitou lá, fazer aquela cesta, né, depois do almoço, deitou lá, né, assim que ela começou a dormir, uma moça linda, uma modelo, uma Miss, para nós aqui, né, uma Miss Brasil, ou Miss Mundial, tamanho lindeza dela, nova ainda, André Luiz escreve. Mas quando ela dormiu, e a primeira esposa do médico estava lá obsidiando ela, porque a esposa do médico não aceitava ele ter casado pela segunda vez, estava lá obsidiando ela. E quando essa moça dormiu, que o espírito dela saiu, era uma verdadeira bruxa. As unhas grandonas, o cabelo todo escangalhado, era uma bruxa. Olha aí, preocupado com a beleza física, o corpo de manequim e tudo mais, mas o espírito não. A própria primeira esposa, o obsessor dela, saiu correndo, ficou com medo dela. Então, olha, então nós temos que preocupar com a beleza da alma, né? Com esse brilho do espírito. Porque o corpo fica aqui, que é o corpo todo turbinado, todo lindo, vai ficar aqui, vai apodrecer. E o espírito, como que vai surgir do plano espiritual? Essa é a beleza, nós devemos nos preocupar, né? Então, o que eu vim trazer aqui nessa noite, eu espero que ao retornar para os nossos lares, possamos voltar com alegria, com ânimo, que otimiza o nosso coração, gente. Porque a nossa vida é isso. Jesus diz que Ele veio trazer a boa nova. O Evangelho é boa nova de alegria. Então, ao cristão não compete ficar triste, desanimado, achando que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. Não. O cristão compete a ele ser animado, alegre, olhando sempre para cima e não para baixo, para contemplar as bênçãos que nós recebemos diariamente. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada.